Salvador, eu venho aqui lembrar-me da cruz onde eu fui resgatado por ti, por teu sangue, tudo de valor pra mim já não importa mais. Leva-me à cruz onde encontro amor. Quero me humilhar, eu me prostro a ti. Vem me esvaziar e me encher de ti. Vem Deus, Oh, vem Deus. leva-me, leva-me à cruz. Minha cruz, Senhor. Igual a mim, tu foste, Senhor, tentado, morreste por fim e agora estás exaltado. Tudo de valor pra mim já não importa mais. Leva-me à cruz onde encontro amor. Quero me humilhar, eu me prostro a ti. Vem me esvaziar. Diga esse refrão a Deus. E me encher de ti. Vem, Deus. Oh, leva-me, Leva-me, Senhor. leva-me à cruz, pra te adorar. Levanta tuas mãos e diga: Pra te adorar, só pra te adorar, te adorar. só pra te adorar. Leva-me à cruz onde encontro amor. Leva-me, Senhor. Quero me humilhar, eu me prostro a ti. Vem me esvaziar e me encher de ti. Oh, leva-me, leva-me, leva-me à cruz onde encontro amor. Quero me humilhar, eu me prostro a ti. Vem me esvaziar e me encher de ti. Oh, leva-me, leva-me à cruz. Leva-nos, Senhor, leva-me à cruz onde encontro amor. Diante de ti, Senhor, quero me humilhar, eu me prostro a ti. Vem me esvaziar e me encher de ti. Oh, leva-me, leva-me à cruz. Tu não fugiste da cruz. Tu voluntariamente foste à cruz. E nós queremos te pedir nesta noite, como teus seguidores, que tu gere em nós também essa disposição de não fugir da cruz, mas de ir à cruz
para se humilhar, para se quebrantar, para ser limpo de tudo que não é teu, Senhor. Te bendizemos, te adoramos. Amém. Podem sentar nessa noite. Os irmãos não sabiam o que ia ser pregado esta noite, mas cantaram exatamente aquilo que vai ser ministrado nesta noite. Deus é fiel, isso é lindo demais, sabe? Aleluia. Pergunte para a pessoa que está ao teu lado: qual o propósito da cruz? Pergunte: qual o propósito que Cristo morreu na cruz por ti? Pergunte isso. Amém? Com que propósito Cristo foi à cruz no nosso lugar? Com que propósito Ele se entregou voluntariamente por mim e por ti naquela cruz? Para nos levar para o céu e nos tirar do inferno apenas? Não, não, não. A cruz e a pregação do Evangelho, que é a obra da cruz, a pessoa de Jesus, em termos gerais, foi para salvar o homem. Salvar o homem. Salvar o homem do quê? Aí sim, do inferno. Salvar o homem da morte eterna. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Então o homem sem Deus, ele terá a morte eterna. Me ajuda ali. E também a obra da cruz, Jesus foi para... Muito obrigado, porque é a semana toda já que estamos usando a garganta. E isso aqui é uma bênção. Glória a Deus. Aleluia. Eu quero bem pertinho hoje, Senhor. Oh Deus, muito obrigado por essas caixas. Aleluia. Oh, está estéreo agora. Está bem aqui no ouvido. Isso é muito bom. Quanto mais tu escuta, menos tu grita. Quanto mais tu escuta, menos tu desgasta e castiga as cordas vocais. É verdade. Então, o propósito da cruz, de Cristo ter se manifestado, foi para nos salvar do inferno, da morte eterna, das trevas, das forças malignas. Mas, nesta noite, quero falar sobre uma coisa muito importante, que tem sido mal interpretada, inclusive, dentro do contexto evangélico, ou do contexto cristão, melhor dizendo, que Cristo foi à cruz. O propósito da vinda de Jesus foi para libertar o homem de passar a vida toda agradando a si mesmo. Cristo foi à cruz para libertar todo e qualquer pecador de passar a vida toda agradando a si mesmo ou exaltando-se a si mesmo. O fato de agradar a si mesmo e exaltar a si mesmo é uma coisa tão séria, que nós vemos que o próprio Satanás, em Isaías capítulo 14, a exaltação do ego de si mesmo foi a fonte ou a consequência devastadora da queda de Satanás. A origem da queda de Satanás foi a exaltação de si mesmo. E diz aqui em Isaías, no capítulo 14, no verso 13
e 14. Talvez você já leu isso, mas vamos ler de novo. Isaías 14, verso 13 e 14. Tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono. E no monte da congregação me assentarei, nas extremidades do norte. Subirei acima das mais altas nuvens. Isso aqui era Satanás, que era Lúcifer, um anjo, né, nos céus, falando. O profeta está falando isso. E ele disse: eu serei semelhante ao Altíssimo, por causa da sua exaltação, ou do desejo desenfreado de querer ser igual ou maior do que Deus, ele foi jogado para a terra, e junto com ele uma turma grande, uma legião grande de anjos, que a Bíblia fala dos anjos caídos, que se insubordinaram porque não aceitaram o plano original de Deus para suas vidas. Desobediência, insubmissão está ligado à exaltação do ego ou do exaltar-se a si mesmo, e isso é totalmente contrário ao plano original de Deus. O segredo da minha vitória e da tua vitória é permanecermos aonde Deus nos colocou e sermos aquilo que Deus quer que venhamos a ser. A igreja como um todo na face da terra, independente da sua placa, ela será vitoriosa, única e exclusivamente, por aceitar o propósito e a vontade de Deus, e ser humilde e deixar Deus se manifestar através dela. A primeira tentação, o caído Satanás pegou Adão e Eva no jardim e os tentou exatamente naquilo que ele caiu. Ele é um expert em levar as pessoas a exaltar-se a si mesmo, a pensar de que elas podem viver sem a presença de Deus, que elas podem vencer por si mesmas. A minha vitória e a tua vitória não está em nós ouvirmos o que o inimigo tem para falar sobre quem somos, nem o nosso ego, mas aquilo que Deus fala de quem somos. É assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim. Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer. Mas, ela respondeu certinho: do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse: é certo que não morrereis. Começou a adulterar o que Deus tinha dito. Aquilo que nesses dias diz que o casamento não é segundo o que Deus criou, não é de Deus essa frase. Aquilo que hoje fala sobre masculino e feminino, que não é o que Deus fala, não procede de Deus. E a Bíblia diz aqui: é certo que não morrereis. E ela tinha dito: dele não comereis, nem tocareis, para que não morrais. Porque Deus, olha o que Satanás disse, Deus sabe, foi no ego dela.
no ego de Adão e dela. Deus sabe que no dia em que vocês comerem desse fruto, vai abrir os olhos, e como Deus, sereis conhecidos do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, como os olhos têm parte importante na tentação, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do fruto, e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. O que Satanás fez? O que ele tinha feito em Isaías. Ele levou eles a exaltar a si mesmo e o ego deles. Vocês vão ser como Deus. O que ele quis ser? Como Deus. Ele quis ser maior do que Deus. Digam todos: Deus é Deus e o homem é o homem. Diga: quem depende um do outro é o homem que depende de Deus. Deus é soberano. Ele é a autoridade suprema e máxima. Satanás vem com a astúcia que ele tem até o dia de hoje e induz e leva a mulher e o homem a pensar. O segredo da vitória de vocês é vocês exaltar o ego de vocês, satisfazer o ego de vocês e reconhecer que vocês podem e conseguem vencer por vocês mesmos. E não é bem assim como Deus tem dito. Digam todos: a palavra de Deus não mudou. Os tempos podem mudar, mas a palavra de Deus não muda. E eu afirmo uma vez mais: eu e você vamos vencer na vida pessoal, familiar, como marido, como esposa, como filho, como empregado, como patrão, se continuarmos firmes no que a palavra de Deus fala. Diga a pessoa do outro lado: leia a Bíblia. Leia a Bíblia. Escutem uma coisa que eu vou dizer agora, muito importante. Ao longo da história, surgiu muitas culturas. E dentro dessas culturas, o homem criou por si mesmo maneiras para solucionar os seus problemas. Cada geração, cada continente, na história da humanidade, criou novas filosofias, novos modelos de vida criados pelo homem. Mas, por outro lado, os problemas, mesmo com tanta filosofia nova, com tanta criatividade da mente humana, os problemas pessoais, internos, como a ansiedade, a depressão, o medo, a preocupação, as drogas, a infelicidade, a angústia, as doenças físicas, continuaram. Não conseguiram trazer a resposta. Não conseguiram solucionar os problemas da vida. O único recurso completo foi, é e sempre será que não apenas identifica a causa do problema, mas também fornece a solução para o problema. Foi e é a palavra de Deus. Diga: eu não abro mão da palavra de Deus. Diga: eu fundamento a minha vida na palavra de Deus. Ela foi escrita já há 16 séculos
e subsiste por mais de 1900 anos. As suas promessas ainda continuam tendo vida e autoridade. As palavras que estão nesse livro têm autoridade, tanto as do Antigo Testamento como a do Novo Testamento, continua tendo base para trazer vida em abundância a qualquer pessoa que crê nelas. Não te guie por filosofias, não te guie por coisa criada pelos homens. Guie a tua vida, fundamente a tua vida na palavra de Deus. A Bíblia contém todas as soluções para todos os problemas de atitude, de relacionamentos e de comunicação e de comportamento do ser humano. Aqui está a resposta para tudo isso. E Cristo veio, Ele é a palavra de Deus, o verbo de Deus encarnado. Para quê? Para nos confrontar. E nos confrontando com amor, nos fazer entender, opa, não é alimentando o nosso ego que nós vamos vencer. Não é caindo na astuta cilada e engano que Satanás levou o primeiro homem e a primeira mulher ao erro. Quando Cristo foi tentado, Satanás usou da mesma artimanha. Tentou exaltar o ego de Jesus. Você pode ler depois em casa com calma, Lucas capítulo 4, né? Do verso 2 ao verso 12. O diabo tentou exaltar, escutem, Cristo era o Filho de Deus naquele momento, mas também Ele era homem. E foi como homem que Ele venceu a tentação, para que todo aquele que nele crê, vença também a tentação. O diabo pensou, eu enganei Adão e Eva, eu vou enganar Cristo, vai ser fácil. Vai ser fácil. E vocês pararam para pensar que o diabo usou a própria Bíblia? Usou a própria Bíblia. Mas Cristo usou a palavra de Deus revelada. Digam todos, a palavra de Jesus teve, tem e sempre terá autoridade contra Satanás. Chegou o momento da tentação que ele disse, vai, reda-te daqui, lê em casa. Mas o diabo tentou, por meio da exaltação e satisfação do ego de Cristo, levar ele à queda. Claro, ele caiu por isso, e ele faz isso até o dia de hoje. E sabe o que a Bíblia diz? É muito interessante, nós conhecemos as Escrituras. 2 Timóteo 3, verso 1 e verso 2. Segunda carta do apóstolo a Timóteo, no capítulo 3 e no verso 1 diz assim, sabe porém, o que? Isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Os homens serão amantes de Deus, humildes, quebrantados. Não. Os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores. Opa! Desobediente aos pais. Incrível, está na lista. Ingratos, irreverentes,
E tem uma versão que diz assim: os homens serão mais amantes de si mesmos de que? De Deus. Ego. Ego. Você já parou para pensar o que tem de literatura no mundo que exalta o ego da pessoa? Vivemos um século, uma época em que existe uma influência de livros no mundo todo, inclusive dentro do mundo cristão, da exaltação de si mesmo. Cuidado, a Bíblia nos chama atenção. Serão desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus. Mas parece uma coisa tão atual. O que é isso? Exaltação do ego. Mas Cristo veio exatamente para resolver isso. Cristo morreu na cruz, sim, para nos livrar da morte eterna, das trevas, das forças malignas do inferno, mas Cristo morreu na cruz para nos livrar de passarmos a vida toda agradando a nós mesmos e exaltando a nós mesmos e esquecendo-se de Deus. Em alguma palavra nas escrituras, nos evangelhos, ou nas cartas, ou no Antigo Testamento, você vê alguma delas dizendo que Cristo agradou-se a si mesmo? Que Cristo preferiu fazer sua própria vontade do que a vontade do Pai dele? Do que Cristo buscou seus próprios interesses em primeiro lugar do que antes os interesses de Deus? Nunca! Cristo foi e é e sempre será o maior exemplo para qualquer homem e mulher na terra. Não tem como tirar a vida de vitória da pessoa e da obra de Cristo, do que Ele realizou por nós naquela cruz. Não tem evangelho completo sem a cruz de Cristo. A única maneira de que podemos ser salvos de nós mesmos é reconhecermos em primeiro lugar que somos pecadores. Não há nenhum justo sequer, todos pecaram e destituídos foram da presença e da glória de Deus. A única maneira de sermos libertos de nós mesmos e pensarmos que a prioridade da nossa vida é exaltar a nós mesmos e sermos libertos disso, desse desejo, é de nos humilharmos e de nos quebrantarmos, nos jogarmos aos pés do Senhor Jesus, desesperadamente corrupto, já diz Jeremias, é o coração humano. Desesperadamente corrupto, enganoso, é o coração do homem. Nós vamos olhar para o pecado e vamos dizer, não é pecado. Nós vamos olhar para o erro e vamos dizer, eu sou o único certo. Nós vamos olhar para aquilo que não deve e vamos dizer, é isso que é bom. Assim é o nosso coração. Fomos salvos, fomos libertos, mas ainda temos esse coração. Por isso a Bíblia nos chama que nós devemos dia após dia tomar a cruz, nos humilhar, nos quebrantar. Diga à pessoa que está ao teu lado, é importante que você se decidiu por Jesus, aceitou Ele como teu Salvador. Agora tome a decisão de deixar a palavra todo dia te libertar de ti mesmo. Amém, irmãos? Foi para isso que Cristo veio. Foi para isso que Cristo se manifestou. E sabe o que Deus é tão bom? Que Ele viu que nós não podíamos executar a nossa própria salvação. E diz lá na Bíblia, em Efésios, pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Deus não nos salvou porque fizemos algo de bom para Ele. Deus não nos liberta porque fizemos algo de bom para Ele. Não, antes pelo contrário, Deus prova o seu amor para conosco, sendo nós ainda pecadores. Toda salvação, toda libertação,
Tudo que nós temos de Deus na nossa vida não foi por merecimento, foi por graça e misericórdia de Deus, e Ele merece ser aplaudido por isso essa noite. Foi pela sua graça, vai continuar sendo. Deus proveu em Cristo Jesus a minha salvação e a tua salvação. Eu não estava lá, nem você estava lá no dia em que Cristo morreu, mas pela fé eu creio que Ele morreu por mim e você também. Foi um ato de misericórdia, foi uma manifestação de graça de Deus por nós. Nunca encontrou Deus no homem algum qualquer coisa boa, porque a Bíblia diz que todos pecaram. Não há nenhum justo sequer, todos se extraviaram. Está lá em Romanos 3, de 10 a 12 também, e no Salmo 14, de 1 a 3. Todos. O que diz Tito, falando da salvação de Deus? Um dos textos mais fortes das Escrituras. Você está em Timóteo, né? Avança um pouquinho. Você vai cair dentro de Tito. Verso 4 ao verso 7. Quanto ao mais, quantos estão aqui essa noite, digam amém. Não se preocupem, eu sei que vai adiantar uma hora. Quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador, e seu amor para com todos, salvação de Deus pela graça, se manifestou. Não por obras de justiça praticada por nós, mas segundo a sua misericórdia. Ele nos salvou, digam todos, Ele decidiu. Deus amou o mundo de tal maneira e deu o seu Filho. Ele decidiu, por misericórdia e por amor, dar o seu Filho. Nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Por quê? Porque é o Espírito que nos convenceu do pecado, do juízo e do engano. Foi Ele que operou em nós o convencimento que nós éramos pecadores, precisávamos de um Salvador, e isso é o arrependimento, que Ele derramou sobre nós ricamente. Como? Por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. Verso 7. A fim de que agora, justificados por graça, venhamos a ir um pouco mais à frente. Venhamos a nos tornar seus herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Digam todos, Cristo morreu na cruz por mim, para me livrar de mim mesmo e me dar a natureza divina. Glória a Deus. Glória a Deus. Tem tanta coisa, né? Então nós vemos que o Evangelho liberta das trevas. Claro. Tira as forças malignas. Mas a maior obra que Jesus quer fazer na minha vida e na tua vida é essa. Eu nasci para agradar a mim mesmo ou nasci para agradar a Deus? Quem já fez essa pergunta para si? Tudo que eu falo, que eu penso, que eu sinto, que eu imagino, que eu quero, que eu sonho, é para agradar a mim ou para agradar a Deus? É para satisfazer a mim ou é para satisfazer a Deus? Eu e você fomos salvos, mas não para ficar parado. Fomos salvos para prosseguir. A Bíblia diz que nós temos uma corrida pela frente. Desenvolvei a vossa salvação. Assim como recebesse a Cristo, andai nele. Olhando firmemente para Jesus, o autor e consumador, nos desembaraçando do pecado e do peso, e correndo a vida cristã, esquecendo as coisas que para trás ficam,
e avançando para aquelas que diante de nós estão. Diga à pessoa que está ao teu lado: o ano termina, mas a vida com Cristo continua. Diga: o ano vai terminar, mas todo dia Deus quer fazer algo novo na tua vida e na minha vida. Mateus capítulo 7. Verso 1 ao verso 5. Vamos entrar num aspecto muito importante. Que sermos libertos de nós mesmos e não vivermos para nós mesmos, nós vamos deixar de querer estar julgando a vida dos outros. Quantos querem isso na sua vida? Às vezes, lamentavelmente, nós paramos, como disse o pastor Isaías, nos erros dos outros, mas não é nos erros dos outros. Nós paramos porque os nossos erros não estão no Senhor. Nós paramos não é porque os nossos olhos não estão no Senhor. Eles estão nas pessoas. Somos catadores de defeitos. O que disse Jesus? Do verso 1 ao verso 5. Não julgueis, para que não sejais julgados. Pois com o critério com que julgardes, sereis julgados. E com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Digam todos: sempre tem uma régua para mim. Sempre tem 1 metro para mim. Deus está sempre me vendo. Por que tenho eu facilidade, Paulo Figueiró, de ver o argueiro no olho do teu irmão e não repara a trave que está no teu olho? Cada um pessoalize agora, certo? Ou como dirás a teu irmão: vem cá, deixa eu tirar esse argueiro do teu olho, quando eu tenho uma trave no meu. Olha que palavrinha bonita: hipócrita. Bonito, né? Hipócrita, falso, religioso, cheio de si, orgulhoso, exaltadinho. Não tem isso aqui em Novo Hamburgo. Estamos dispostos à palavra de Deus a enfrentar nossas vidas? Amém? Tira primeiro a trave do teu olho. Então, verás claramente para tirar o argueiro do olho do teu irmão. A única maneira de poder ajudar os outros é não ter... Foi a única maneira que Jesus conseguiu, morrendo para si mesmo. Quando deixamos a palavra de Deus entrar em nossas vidas, como diz em Timóteo, ela nos corrige, nos limpa, nos purifica, nos ensina e nos torna habilitados e perfeitos para toda obra. O que diz Hebreus 4:12, filho? Bota ali na tela. Que texto. Digam todos: só a palavra de Deus é viva e eficaz e mais cortante. Diga: não é o que eu vejo, não é o que eu enxergo, não é o que eu posso falar, não é o que eu posso criar, não é o que eu posso argumentar, mas é a palavra de Deus. Ela me liberta, me faz ser livre de mim mesmo, e ela é viva e eficaz, mais cortante que espada, bisturi, espada de 2 gumes, e penetra
sem dor alguma. Porque o Deus nos ama, nos faz cirurgia com amor. Até o ponto de dividir a alma e o espírito. Entra na alma, nos nossos pensamentos, nos nossos sentimentos, nossas emoções, nossos sonhos, nossas motivações. Entra no nosso espírito, na nossa comunhão com Deus, nosso relacionamento com Deus, nossa intuição das coisas de Deus, juntas e medulas. E digam todos, só a palavra de Deus é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Vamos dizer com humildade nesta noite: ajuda-me, Senhor, a acolher com mansidão a tua palavra no meu coração, não importa de quem venha. Porque às vezes nós queremos a palavra de Deus, mas não aceitamos que venha de algumas pessoas. Quem tem filhos aqui? Levante a mão. O que tu acha de um filho teu? Está pensando em fazer alguma coisa na vida? Eu tenho filhas, sou pai. Meu pai teve 4 filhos. Minha esposa, pai e a mãe tiveram 6. E eu quero honrar um pai que partiu ao Senhor nessa semana, que para mim foi um exemplo de entrega e dedicação ao Senhor, que é o teu pai, Raquel, o Bento. Pastor, né? Ali está o casal, o Osmair, a filha, a Nicole, o futuro genro. Um homem que serviu ao Senhor, um pastor da Assembleia de Deus, que serviu ao Senhor com dedicação. E quando teu pai morreu, eu fiquei pensando, quando eu morrer como pastor, o que eu vou deixar? Eu fui na cruzada no dia que teu pai morreu às 4 da manhã. Ele lutou com câncer nos últimos anos. Quantos anos? Os últimos 3 anos, com câncer. E na última semana explodiu um outro câncer na cabeça. E morreu, faleceu. Eu fui na cruzada à noite, em Steica, do lado de Sapucaia. E disse para o pastor Lê, sabia que o Bento morreu? Ele disse, aham. E ele olhou para mim bem sério e disse assim, sabe que desde que eu cheguei nessa cidade aqui, eu só vi falar bem dele? Sabe, das coisas mais preciosas que nós podemos deixar depois da nossa morte, é o testemunho do nosso serviço, da nossa entrega, da nossa dedicação a Deus e às pessoas. E não precisamos ser pastor ou pastora ou ter cargo para deixar um bom testemunho. Nós temos simplesmente negar a nós mesmos, tomar a cruz e viver para Deus. A única maneira de agradarmos a Deus e aos outros e deixarmos de estar procurando cisquinho nos olhos dos outros é vermos que nós temos muitas traves. E quando nós dobramos os nossos joelhos, pedir que o Senhor tenha misericórdia de nós e nos ajude, nos limpe e nos purifique, para que, tratados e moldados pela palavra de Deus, possamos ser um instrumento de bênção na vida das pessoas. Nunca esqueça, um rebelde vai formar rebeldes. Nunca esqueça, um desobediente vai formar desobedientes. Nunca esqueça, um insubmisso vai formar insubmissos. Nunca esqueça que o bom exemplo arrasta, mas o mal também. E tomemos o exemplo de Cristo Jesus, que foi humilde acima de todas as coisas, e assim possamos caminhar nós em humildade e levar as pessoas a servir ao Senhor e a depender do Senhor. Quantos aqui creem que são filhos de Deus? Obrigado, Espírito Santo, que tu me lembrou a pergunta que eu tinha feito. Quem aqui tem filhos? O que tu acha de um filho meu, uma filha minha, uma filha tua? E no vizinho? E perguntar sobre algo que deve fazer na vida. Escute o que eu vou dizer agora. Qualquer cristão
que tem um pastor, ou qualquer pai, qualquer filho cristão que tem um pai e uma mãe, e procura em outro lugar um conselho, é porque não quer ouvir o conselho do pai ou do pastor que ele tem. Se somos filhos de Deus, Ele tem o melhor conselho para nós. Sabe por que não ouvimos? Porque talvez estejamos no espírito de Satanás, exaltação do nosso ego. E quando somos exaltados do nosso ego, nós não queremos ouvir o que Deus quer nos falar. Nós queremos ouvir aquilo que nós queremos ouvir. Então nós procuramos pessoas que vão dizer para nós aquilo que nós queremos ouvir. Sabe qual é a consequência disso? Morte. Não há crescimento espiritual. Não desenvolve a graça. Não desenvolve o chamado. Enterra tudo. Comunhão é tomar a cruz. Eu nunca esqueço um dia que um pastor olhou para mim e disse assim: tu precisa orar mais, rapaz. Tu está cheio de ideias. É o teu ego. Inclusive tu está usando a Bíblia para querer confundir as coisas. Vai orar. Vai jejuar. Pá, aquilo veio assim que... Fazem 5 anos que eu ouvi isso. E eu quero dizer a vocês que conselho maravilhoso, que na hora parecia que era a pior coisa que tinha na vida. Sabe quando tu está cheio de razão? Cheio de argumentos. E hoje é fácil, porque tem tanta coisa na internet para tu argumentar, para tu justificar. Nunca esqueço uma vez em que um pastor idoso disse para mim: cuidado, Paulo, cuidado. Como assim cuidado, pastor? Sim, tu é jovem ainda, tu vai aprender na vida, mas eu quero te dizer algo. Chamou um grupo de jovens que estavam servindo a Deus, né? Com 16, 17, 18, assim, cuidado. Como assim cuidado? É cuidado sim, sabe por quê? Eu aprendi na vida, a Bíblia é uma selva. Como assim? É uma floresta, que dependendo da maneira como a gente se aproxima dela, a gente tira a madeira para construir qualquer coisa. Como assim? Tu pode até usar da Bíblia para argumentar e alimentar o teu ego, a tua razão. Mas se você estiver disposto a te negar, tu não vai ver a letra, tu vai ver a revelação. E tu vai ter a vida que está por trás dessas palavras. Aquilo marcou meu coração. Eu tinha 23, eu acho, nessa época. Não sou muito bom nessas coisas. A idade vai pegando, né? Mas marcou meu coração. Não, eu tinha mais, eu já era casado. Tinha uns 25, 26. Marcou meu coração. E a Bíblia continua falando para mim e para ti que a melhor maneira de vencer na vida é nos deixar ser moldado e transformado. E eu acho lindo, sabe o que o Espírito Santo, ele tem capacidade de nos ajudar, de nos socorrer e de nos atender. Pode tocar piano. E Ele está aqui nesta noite. Ele está aqui nesta noite. Ele está aqui nessa noite. E Ele está falando a mim, Ele está falando a ti, Ele está auxiliando a mim, Ele está auxiliando a ti, dizendo: isso precisa ser deixado, isso precisa ser renunciado, isso precisa, isso deve ficar, isso não deve ficar, isso deve continuar, isso não deve continuar. Às vezes nós temos a ideia que o ensino bíblico é para salvar as nossas vidas. Não é para salvar nossas vidas, mas não em nós mesmos. O princípio bíblico é que Jesus disse: aquele que perder a sua vida por causa do Evangelho, por causa de mim, esse vai salvar a sua vida. Sabe por que Cristo me conquistou e te conquistou? Porque Ele perdeu a vida dele naquela cruz por amor a nós. Ninguém casou sabendo tudo.
nem eu. Mas eu tenho aprendido, não sou um marido perfeito, mas tenho desejo de ser. Mas tenho aprendido na vida que a única maneira de conquistar minha família é morrendo para mim mesmo. É deixando de ser egoísta. É morrendo para mim mesmo. E pegando o exemplo de Cristo Jesus. E vivendo com Jesus. A Bíblia nos ensina, tanto em Lucas como em Mateus. E eu encerro lendo esta passagem e pedindo a Deus que nesse ano Ele continue ainda nos limpando e nos purificando. Mateus capítulo 16. Vamos ficar em pé. Vamos ler todos juntos. Vamos ler então na tela, para lermos todos a mesma versão, pode ser? Mateus capítulo 16, verso 24 e 25. Mateus, digamos, vamos falar todos juntos. Então, disse Jesus: se alguém, e esse alguém é qualquer um, amém? Quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. O outro verso: porquanto quem quiser salvar a sua vida, perdê-la, e quem perder a vida por minha causa, vai achar. Curva a tua cabeça, faça uma oração em cima desse texto, e ore e fale com teu Deus em cima do que Deus falou contigo. Eu queria pedir que vocês viessem aqui e cantassem aquela música, morro por meus sonhos. O verso diz: Jesus, eu entrego tudo a ti. Então, tu canta, Maurício. É só o maior, ele está dizendo para ti lá. Aleluia. Senhor Jesus, põe a mão na pessoa que está ao teu lado e diga: eu te abençoo nesta noite. E declaro o poder da cruz sobre ti, para te libertar de ti mesmo, do teu ego, do orgulho, da soberba, da altivez. Diga: e eu declaro esta noite o Espírito Santo te auxiliando para ser humilde, quebrantado, dependente de Deus e dos teus irmãos. E nessa atitude de quebrantamento, nós queremos pedir nesta noite, Senhor, sonda o nosso coração e tira de nós tudo que não é teu, Senhor. Limpa-nos, Senhor, ajuda-nos a ser pais melhores, esposos, esposas, filhos, funcionários, patrões. Ensina-nos a ser cada vez mais pastores melhores, líderes melhores, Senhor. Te servir com os dons e com as graças que tu tens nos dado. Oramos a ti, Senhor, pedimos. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Vamos dizer todos: e eu entrego tudo a ti, tudo a ti, tudo a ti. Dou meu coração, tudo e tudo que há em mim. Isso é uma oração, hein? Entrego meu viver por amor a ti, meu rei. Meus sonhos rendo a ti e meus direitos dou. Orgulho vou trocar pela vida do Senhor. Vamos dizer:
eu canto, Senhor. Eu canto essa canção de entrega a Ti, Jesus. E o que o mundo dá, eu deixo aos pés da cruz. Vou conhecer a Ti, Teu nome dá louvor, sentir Tua alegria, partilhando Tua Ajuda-nos, ajuda-nos, Espírito Santo. Entrega a Ti, tudo a Ti. Pega a mão da pessoa que está ao teu lado. Senhor, falou o meu coração que Ele está suprindo a necessidade de cada um que está aqui nesta noite. E diga para o teu irmão: tu és muito importante para mim, meu irmão. Eu quero continuar na vida cristã, crescendo contigo, sendo teu irmão, teu amigo ainda mais. Pai, abençoamos a vida dos nossos irmãos nessa noite. Declaramos que tu é maior do que qualquer desafio, luta, dificuldade. E juntos oramos agora. Estende a tua mão de graça e poder. O que é maligno, tomamos autoridade em conjunto e ordenamos: sai desta casa, sai desta vida. Tudo que é trevas, solta agora. Sai agora. E eu declaro, junto contigo, que o propósito de Deus se cumpre na vida do meu irmão e da minha irmã. Diga para ele: eu abençoo tu e a tua família, teu futuro, teus filhos, tuas noras, teus genros, teus netos. Se Cristo não voltar, teus bisnetos. Diga: eu abençoo a tua vida. Eu te amo. Eu tenho alegria de congregar contigo. Somos uma família. Louvarei, Senhor, oh, louvarei, Senhor, te exaltarei de coração. Te louvarei, Senhor, te louvarei, Senhor, te
seu grande amor. E ao todos te louvarei, Senhor, te louvarei, Senhor, te exaltarei de coração. Aleluia! Te louvarei, Senhor, te louvarei, Senhor, te exaltarei de coração. Em cada momento do meu viver, cantarei louvores àquele que me amou. Só Ele é digno de todo louvor, pois com seu grande amor me alcançou. Te louvarei, Senhor, te louvarei, Senhor, te exaltarei de coração. Te louvarei, Senhor, te louvarei, Senhor, te exaltarei de coração. Sua misericórdia dura para sempre, de geração em geração. Sua fidelidade dura para sempre, de geração em geração. Te louvarei, Senhor, te louvarei, Senhor, te exaltarei de coração. Aleluia! Te louvarei, Senhor, te louvarei, Senhor, te exaltarei. Sua misericórdia dura para sempre. Sua misericórdia dura para sempre, de geração em geração. Fidelidade, sua fidelidade dura para sempre, de geração em geração. Ao que é digno de receber a glória, ao que é digno de receber louvor, ao que é digno de receber a glória, ao que é digno de receber louvor. Levantemos nossas mãos e adoremos a Jesus, Cordeiro de glória, e exaltemos sem incomparável majestade ao que vive para sempre, ao grande eu sou, a Jesus. Tu és digno, ó Rei, ao que é digno de receber a glória, ao que é digno de receber louvor, ao que é digno de receber a glória, ao que é digno de receber louvor. E graças, Senhor, e graças, meu Senhor, e Jesus.